Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é tirado do Evangelho de São João, do capítulo 14, dos versículos de 1 a 6. Diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu estiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tempo da Páscoa é um chamado que nosso Senhor nos faz, que a igreja nos faz, a igreja que é mãe, a igreja que é mestra, que nos forma e nos educa, nos faz a voltarmos para o caminho do Senhor, voltarmos ao seguimento de Jesus ou iniciarmos o seguimento de Jesus. A Páscoa, no primeiro momento da história da igreja, a celebração da Vigília Pascal, é a celebração dos catecúmenos, é a celebração onde novos adultos, novas pessoas se tornam filhos de Deus pelo batismo. E esse tempo de 50 dias era chamado e é chamado na catequese catecumenal, com esse cunho catecumenal, até hoje de mistagogia, onde são refletidos como vivemos a nossa fé. Então somos chamados a observar a realidade do batismo, como viver o nosso batismo, a realidade da Eucaristia, o que é a Eucaristia, como viver a Eucaristia. Agora nós estamos vendo a realidade da igreja, o que é a igreja, como ser igreja, e nos preparando já para daqui a pouco vermos a realidade do Espírito Santo que chega em Pentecostes. Hoje, em especial no Evangelho, temos 2 pontos importantes de reflexão. Vou começar pelo último, depois nós voltamos ao primeiro. São Tomé, muita gente diz que só acredita vendo, como São Tomé. São Tomé nos ajudou muito com esse tocar as feridas de Jesus. Porque no tocar as feridas de Jesus, São Tomé ajuda a crer muitos que são um pouco mais difícil no segmento do nosso Senhor, porque a fé, ela exige uma doação, uma abertura interior muito grande. E São Tomé faz com que muitas pessoas que têm essa dificuldade dessa abertura ao sobrenatural, São Tomé, com esse pedido, né, deixa eu tocar suas feridas, ele se aproxima dessas pessoas e as levam junto com ele também para o segmento do nosso Senhor. Mas São Tomé também, coisa que não fica registrada na nossa mente, ele faz essa pergunta para o Senhor, é ele que faz. Como vamos saber o caminho, Senhor? Nós não sabemos para onde vais, aonde que é. E é bonito nós observarmos isso, porque a pergunta que tem que ser feita para cada um de nós hoje é: para onde estamos indo? Será que nós, que somos fiéis, que somos de pastoral, que estamos buscando o nosso Senhor, a gente sabe o caminho que nós estamos seguindo? Será que o caminho que a gente está seguindo é um caminho de fazer somente o bem? Será que o caminho que nós estamos seguindo é um caminho de busca de prodígios, curas, milagres, sinais? Qual é o caminho que nós estamos seguindo? E é isso que São Tomé pergunta ao nosso Senhor hoje. Senhor, qual é o caminho que nós devemos seguir? E Jesus responde essa profissão de fé, que tem que fazer parte da minha vida e da sua. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Ele, que é o princípio e o fim de todas as coisas, é nele que nós temos que caminho. Jesus é o caminho certo, a direção certa, a meta certa da nossa vida.
Se não é Jesus a meta certa da nossa vida, nós não estamos no caminho. E é bonito essa mistagogia que existe no caminho. Porque é no caminho da nossa vida que Jesus se faz presente. É no caminho da nossa história, é no caminhar da nossa história que Jesus se faz presente. E esse caminho tem que coincidir com Ele. Então o Evangelho de hoje ele nos faz meditar dessa forma. Será que o caminho que eu estou seguindo, o caminho da minha vida, o caminho da minha família, o caminho é Jesus? Porque se o caminho não for Jesus, nós não vamos encontrar o Pai. E ele encerra dizendo isso. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Para nós chegarmos ao céu, nós temos que estar no caminho que é Jesus. Jesus é o caminho. Ele fala duas outras palavras. Jesus é a verdade. Com Jesus não existe relativismo. É relativo. Não, não é. A verdade é uma. A verdade tem um nome. A verdade é Jesus. Diácono, mas às vezes para nós conseguirmos evangelizar, a gente precisa de quebrar o... Se nós não estamos na verdade, nós não estamos em Jesus. Se nós não estamos em Jesus, nós não estamos no caminho. E a beleza disso tudo é porque se nós não estamos na verdade, nem no caminho, nós não temos vida. Porque Jesus também é a vida. Ele que vence a morte, é isso que nós celebramos nesse tempo pascal. A vida, se nós não estamos no caminho nem na verdade, nós não teremos a vida. Que nós meditemos na nossa história, aonde estão pautados as nossas ideias, onde está pautado as nossas iniciativas, o que impulsiona a nossa vida. É a verdade? É o caminho? É Cristo? O mundo hoje diz que existem muitas verdades. Se existissem muitas verdades, não existiria verdade, só existiria mentira. Porque se eu tenho uma e você tem outra, uma das duas é mentira. Então não existe verdades. Existe a verdade, que é Jesus e Jesus crucificado, Jesus na cruz. Eu tenho esse quadro aqui no meu quarto justamente para me mostrar isso. Ele é a verdade. Ele, o autor de todas as coisas. Jesus na cruz. Que nós possamos mover o nosso coração ao seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos segui-lo sempre. Que nós possamos mudar a nossa mentalidade, a nossa consciência, para nós nos encontrarmos com a verdade que é Ele. São João Paulo II fez uma carta, uma encíclica chamada Fé e Razão. A fé e a verdade buscada pela razão, elas são como duas asas de uma ave que batem para a ave poder voar. Se falta a verdade, ou se falta a fé, se falta a razão, se falta a fé, a ave não voa. Que nós possamos entender isso e buscar sempre no segmento do nosso Senhor a verdade. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu vou lá preparar as moradas para vocês e retornarei para buscar. Que nós desejemos o céu. Que nós busquemos essa morada. Que nós queiramos essa morada. Porque nosso Senhor Jesus Cristo está pronto para nos oferecê-la, para nos dar. E o bonito é o quê? Ele vai chegar como ladrão. Ele não vai avisar nem dia e nem hora. Que nós estejamos sempre preparados para que nosso Senhor nos encontre no caminho. Porque se Ele não nos encontrar no caminho, Ele passa e nós não estaremos ali ao lado dele. Sobre a verdade, eu encerro dizendo, parafraseando um artista brasileiro que numa das suas canções disse: mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Que nós não nos sabotemos,
que nós não nos que nós não mintamos para nós mesmos, que nós possamos ser coerentes. O Evangelho de hoje nos chama também a essa coerência de vida no segmento do Senhor. Eu quero a verdade, eu estou com a verdade, eu estou no caminho, eu quero estar nesse caminho, eu entendo que Jesus é a vida. Se eu não entendo, eu não busco o caminho, eu não busco a verdade. Se eu entendo, eu quero conformar a minha vida no caminho e na verdade. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa derramar a sua graça sobre todos nós, para que nós consigamos, Senhor, enxergar no caminho de nossa existência, de nossa vida, de nossa família, enxergar o Senhor, enxergar a tua graça que nos acompanha, para que nós possamos também, Senhor, buscando a verdade, receber a vida eterna. E assim encontrarmos com o Pai, como o Senhor promete no Evangelho de hoje. Que o Senhor abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.